mim é um prazer, né, sempre passar conhecimento, né, deixar como é que assim, alguma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês correrem atrás do objetivo de vocês, ajudar vocês a entender de uma área que vocês não vão trabalhar com ela, mas precisam entender para poder ter assessoria de alguém para trabalhar com vocês nessas áreas, mas entendendo, né? Porque quando você empreende, quando você abre uma empresa, até mesmo quando você é funcionário de uma empresa, você precisa entender a burocracia, entender a tributação, entender como se faz certas tarefas administrativas, porque saber tudo a gente não vai saber, né? Fazendo uma comparação não muito certa, mas assim, eu não vou me meter me meter mesmo a fazer um projeto arquitetônico de uma casa. Claro, como eu falei, uma comparação meio exagerada, porque se quiser, né? Vocês se quiserem trabalhar com o escritório de vocês próprio e tentar fazer alguma área burocrática, não vai causar grandes problemas para outras pessoas. Mas o contrário pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que a minha filosofia de vida é bem simples, cada um no seu quadrado. Então, eu não vou me garantir na área de de outro profissional. Eu quero estar sempre cercado de bons profissionais, mas eu quero pelo menos entender o que acontece, né? Por que está fazendo aquilo, qual o objetivo daquilo, se posso de repente ir para alguma outra direção para melhorar. Então, por isso que é bom, né, ter esse tipo de conversa, né? Eu acho que aqui a gente está batendo um papo, né, mostrando todas as situações que podem ocorrer aí na vida profissional de vocês, para vocês entenderem mais dessa área e também buscar uma direção, né? Foi o que Bianca falou, né? Se forma, vai ser funcionário, vai ser trabalhador de serviço público, vai empreender, vai encarar esse desafio aí, né? Porque empreender é muito bom, você tem algumas vantagens que a gente vai falar mais na frente, mas é um desafio, né? É você com você mesmo e tem que entender de tudo. A gente inicia a apresentação aí com a arte, né, que foi divulgada aí nas redes sociais, né, no Instagram, acredito que no WhatsApp também. Que o nosso workshop hoje vai falar de como montar um escritório de arquitetura e vamos falar, né, dos aspectos financeiros, tributários, trabalhistas, né, todos os aspectos necessários para abrir um escritório de arquitetura, abrir uma empresa, né, abrir um empreendimento, né, empreender, né, na área da arquitetura, porque não vamos apenas nos focar no escritório, mas a arquitetura, assim como todas as outras áreas, hoje tem um leque de possibilidades na área do empreendedorismo, na área da tecnologia, na área dessas novas tecnologias, né, na área das startups. Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. E antes de eu começar a falar sobre a abertura em si da empresa, dos aspectos burocráticos, a gente vai começar falando, né, vou me apresentar primeiro, e depois a gente vai começar falando do mercado do empreendedorismo no Brasil, né, para vocês terem assim uma base de como essa área, né, de empreender, né, de abrir seu próprio negócio, ela está crescendo no Brasil. Né, a minha apresentação mais uma vez, né, meu nome é Hilton Carvalho. Na verdade, meu nome é Hilton Alexandre Pestana de Carvalho, né, que vocês podem vir a me conhecer pessoalmente e conhecer pessoas que me conhecem que me chamam de Alexandre, porque eu tenho um nome composto, Hilton Alexandre. Então gera um pouquinho de confusão, mas profissional e acadêmico eu gosto sempre de me apresentar como Hilton. Eu sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.
Eu sou pós-graduado em gestão empresarial pela Escola Politécnica da UFRJ, também lá no Rio. Especializado em gestão eletrônica de documentos pelo IDEMP, que é um instituto importante nessa área. O que é gestão eletrônica de documentos? Hoje em dia a gente não trabalha cada vez menos com papel, né? Quando começou a revolução tecnológica, né, a gente achava que o papel ia acabar e foi o inverso, né? Se gerou mais papel ainda. Agora nós estamos fazendo um caminho inverso, né? Com a tecnologia de PDFs, arquivos, OCR, né? Leitura de PDF, então a robotização, então cada vez mais a gestão eletrônica de documentos é muito importante porque você transforma o papel em arquivo, aquele arquivo ele é lido através da tecnologia OCR, então tem uma gama de possibilidades nessa área, já atuando, e uma gama de crescimento nessa área de gestão eletrônica de documentos. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado contábil financeiro, né? Comecei em 1996, num dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil, lá no Rio, porque eu estou falando sempre lá no Rio, porque eu sou carioca, né? Eu vim para Campos em 2006, e já estou aqui já há 15 anos, mas me formei, estudei e comecei minha carreira profissional no Rio de Janeiro. Eu sou sócio proprietário da Mones Consultoria Contábil há 16 anos, tá? É uma empresa de consultoria contábil que presta serviço em todas essas áreas que a gente vai conversar hoje, né? Na área contábil, tributária, financeira, toda essa parte aí administrativa que dá suporte a diversas áreas áreas do mercado. E também sou membro da ABMEN, que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Sou membro ativo da ABMEN, né? Participo de mentorias de negócio. Não coloquei aí porque o meu período de bolsista já terminou, mas eu fui durante 2 anos consultor da Tec Campos, que é uma incubadora de empresas da UENF, né? Também fazendo esse trabalho na área financeira, contábil, tributária, né? Ajudando a diversas empresas, diversas startups a iniciar o mercado. E aí estão minhas redes sociais, hiltoncarvalho.conte e Seja Mones, que é a minha empresa. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai começar falando do empreendedorismo no Brasil, né? Para a gente ter uma noção do que acontece hoje em dia, do que vem acontecendo no Brasil, com a pandemia. Isso teve um estouro, né? Um boom de abertura de empresa, por incrível que pareça. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele só cresce. O empreendedorismo do Brasil, ele sempre foi dito que ele era um empreendedorismo por necessidade, né? Porque a pessoa é demitida do seu emprego, não consegue se recolocar no mercado e abre uma empresa, né? Empreende um novo negócio ou cria um novo negócio por necessidade, porque não consegue se recolocar no mercado. Mas isso está meio que acabando, porque o brasileiro é empreendedor por natureza, né? Por quê? Porque o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo, ele é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de liderança, né? Então o brasileiro, ele tem essa coisa, né, que a gente vê muito, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, o brasileiro ele tem que, né, ele se vira, ele inventa, ele transforma. Então, o brasileiro ele é empreendedor nato. Ele faz, como dizem os antigos, das tripas coração para sobreviver, para criar, para mudar, para inventar, né? Muitas vezes para o mal, né? Muitas vezes para o mal, que aí é a parte ruim, mas sempre acredito, né, na parte boa. Sempre acredito que o bem é muito maior do que o mal. Muitas pessoas dizem que tem gente que nasce empreendedor, mas o empreendedor, na verdade, a maioria se torna. A vida, né, leva a pessoa a se tornar empreendedor, porque ela se torna um líder nato, porque ela pode até nascer com isso dentro dela, mas não sabe. Mas quando ela começa a conviver socialmente, a trabalhar,
ela vê que ela tem essa liderança e ela se torna um empreendedor, porque já não cabe dentro de um universo que ele tem as amarras prendendo ele, né? Então ele vai se abrir para o mundo, ele vai se tornar um empreendedor. O empreendedor, né, nato, né, o empreendedor tem que saber lidar com o fracasso, né? Porque a gente aqui sempre foi muito criado a não entender o fracasso, a entender a derrota. Estou falando, e quando eu falo, pessoal, eu não falo a gente aqui como se fosse os outros. Também sou assim, também aprendi a não fracassar. Quando a gente perde, a gente fica com raiva. Quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa, a gente já fica com medo de se frustrar se não der certo. Né? É muito difícil para a gente. E também a gente vive num país que não tem muitas oportunidades. Então a gente tem que pensar 1000 vezes antes de fazer, para não ter problema de se não der certo, subir aquela montanha, né, toda de novo, que a gente já subiu para empreender uma vez. Se fala muito em países desenvolvidos que incentiva o fracasso, incentiva o erro, né, no sentido da pessoa ir lá testar, verificar se o que ele quer empreender vai dar certo ou não, aprender com o erro, voltar, fazer outra coisa, aprender com o erro, voltar. Mas no país desenvolvido, os empreendedores têm uma chance maior, né, de acontecer isso. Aqui, em países menos desenvolvidos, é mais difícil. Então, o empreendedor ele tem que saber lidar com o fracasso, ele não pode achar que o fracasso é uma derrota definitiva, mas a gente também não pode se enganar dizendo que, não, vai lá, se der errado, você tenta de novo, se der errado, você tenta de novo. Então é difícil, né? Se der errado e se tenta de novo, fazendo assim um exemplo, vamos dizer que num país desenvolvido, o empreendedor ele erra, né? Ele vai lá, ele sobe aqui o Morro do Rato, de Itaoca, erra lá em cima e desce. Aí ele vai ter que subir de novo o Morro do Rato. O empreendedor no país menos desenvolvido, ele vai subir o Everest e vai ter que, se falhar, ele vai ter que descer e subir o Everest de novo. Então, fazendo uma comparação boba, né? Uma montanha para subir no empreendedorismo num país desenvolvido é muito menor que uma montanha para subir no empreendedorismo num país subdesenvolvido ou menos desenvolvido. Então, o empreendedor tem que saber lidar com o fracasso? Tem. Mas é difícil, é complicado, mas também não pode deixar esse medo de fracassar frear. Né? Será que vai dar certo? Será que eu tenho que investir? Eu fico com medo de não dar certo. Tem a parte financeira, tem a questão de ficar com dívidas. Essa é uma outra questão. Mas se você tem um sonho, um objetivo, tenta ao máximo correr atrás dele, porque o empreendedor, né, além de líder, ele vai encarar fracassos, porque dar certo de primeira é muito difícil nesse mercado, tá? Já vimos, já acontecer, mas é muito difícil. O empreendedorismo ele é um desafio, ele é um estímulo. O mundo do empreendedorismo ele é cheio de incertezas. E você, como empreendedor, vai ter que conviver com isso, tá? Vai ter que conviver, não vai poder fugir disso, né? Então, o que é o empreendedorismo no Brasil hoje em números? 38% da população hoje no Brasil empreende. Isso fica aí num número de 51,9 milhões de pessoas hoje no Brasil têm o seu próprio negócio. Tá? Isso são dados do Monitor Global de Empreendedorismo, né, que é uma instituição mundial que monitora o empreendedorismo no mundo. Então, 38% da população hoje empreende no Brasil. Tá? Então, vocês podem ver que é um mercado imenso, é um mercado muito grande e que cada vez cresce mais. Após essa nossa conversa aqui, desse slide, eu vou mostrar um gráfico que vocês vão ter a noção de como isso está crescendo. Por que isso também está crescendo? Porque hoje em dia, ao contrário do que se imagina, hoje em dia é muito fácil se legalizar como pessoa jurídica. Tanto como você abre um MEI, apenas um MEI,
que não é o caso da arquitetura, tá? Logo vou estar falando sobre isso mais à frente, vocês vão entender por que não é, como uma empresa dita normal, não um MEI, um microempreendedor individual. Hoje, se abrir e se fechar uma empresa é muito fácil, é muito rápido, né? É tudo muito digital, é tudo muito eletrônico, não se exige mais reconhecimento de firma em cartório, documento autenticado, então é tudo muito fácil. Então, hoje eu posso, né, como contador, abrir uma empresa para uma pessoa em Manaus. Se ela me contratar lá de Manaus, eu posso abrir uma empresa em Manaus. A única coisa que hoje, para abrir uma empresa, se torna mais burocrático e mais emperradinho é quando você se depara com uma etapa da abertura de uma empresa que é na prefeitura. Tanto a prefeitura de Campos, como a prefeitura do Rio, como a prefeitura de Manaus, como eu dei o exemplo. Por quê? Porque os sistemas das prefeituras são diferentes, né? Quando você fala de sistemas para abrir a empresa, CNPJ, esses sistemas hoje eles estão todos integrados nacionalmente, mas as prefeituras ainda estão sendo integradas nacionalmente, né? Porque é mais fácil você lidar com o federal e estadual, que são 20, agora eu não sei de cabeça, tá? Vocês me perdoem, 27, 26, né? Estados mais o Distrito Federal, mais as prefeituras, 5 mil e tantos municípios, então é mais difícil. Mas aí você ainda tem essa barreirazinha da prefeitura, né? Quando você chega. Então, como eu dei o exemplo, eu posso abrir uma empresa para um profissional em Manaus, né? Para um empreendedor em Manaus. Mas eu posso ter que ter uma parceria com um contador em Manaus para ele fazer trâmites na prefeitura de Manaus para mim, se não tiver também tudo já digitalizado. Tá bom, pessoal? Então, o empreendedorismo no Brasil também está crescendo muito porque o ambiente de negócio ele está sendo mais facilitado. Por isso, também o empreendedorismo no Brasil está crescendo. Eu trago esse dado aqui e eu tinha certeza de trazer esse dado aqui porque eu não sei, eu vi apenas, acho que é Tiago, né? Se puder me confirmar aí, eu acho que foi o único homem que eu vi aí além de mim. Então, eu trago, eu não sei se entrou algum outro, e o Rafael que está filmando, está gravando, desculpa. Eu trago esse dado porque os homens aqui, né, que vão me desculpar, mas as mulheres já estão dominando todas as áreas. Quando eu falo todas as áreas, a gente fala profissional, pessoal, todas as áreas. Por que eu digo isso? Porque eu vou na Tec Campus durante 2 anos ser consultor, maioria mulher. Eu faço palestras online convidado pelo IFE, grande maioria mulheres. Eu trabalho para a Escola Bora, que é uma escola de empreendedorismo aqui em Campos, não sei se vocês conhecem. Workshops, palestras, encontros, maioria esmagadora, mulheres. Então, eu trouxe esse dado porque eu tinha quase que certeza que a maioria, né? E eu também observei quando as redes sociais do IFE começaram a postar, né, a arte do nosso encontro aqui, do nosso workshop, a grande maioria esmagadora de curtidas eram mulheres. Então, além desse dado, eu tinha certeza que a grande maioria que ia a comparecer seriam mulheres. Então, eu achei interessante trazer isso, porque o Brasil já está ocupando o 7º lugar em empreendedorismo feminino no mundo. Tá? É um número muito importante, porque ele também, além do crescimento das empresas no Brasil, do empreendedorismo, o crescimento do empreendedorismo feminino, empreendedorismo feminino, quando eu digo, é mulher empreendendo e mulheres empreendendo para mulheres, né? Assim, fazendo uma rede, contratando apenas mulheres, fazendo, assim, como é que eu vou dizer, um movimento forte para, né, acabar com essa desigualdade, porque, por incrível que pareça, ainda tem muita desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade de salários na mesma função. É um absurdo que a gente acha que não existe, mas ainda existe.
Então, eu trouxe esse dado porque eu sabia desse detalhe, e de acordo com um estudo de um instituto chamado Starts, né, que são startups, existem 24 milhões de mulheres empreendendo hoje em dia no Brasil. Enquanto os homens, né, desse 51,9 que eu coloquei, são 28 milhões. São 24 milhões de mulheres e homens são 28 milhões, né, que dá 51,9, eu arredondei aí. Então vocês estão vendo que está chegando quase na metade. E isso, fatalmente, daqui a alguns anos, não vai demorar muito, isso vai ser ultrapassado. Fácil, tá? Não pensem que não, mas vai ser ultrapassado. Porque nos últimos anos, esse percentual aumentou de 38% para 45%. Então ele está aumentando de ano a ano, por isso que eu digo isso. Como eu falei anteriormente, uma outra facilidade para o empreendedor no Brasil é o fechamento ou a transformação. Por que eu digo transformação? A gente está falando de empreendedorismo, não na arquitetura, mas no empreendedorismo como um todo. O empreendedorismo ele também envolve o microempreendedor individual, o MEI. Então, quando você tem um MEI e passa do limite do MEI, você tem que transformar o MEI numa microempresa, né? É diferente, MEI de microempresa. Então, você também tem a facilidade de transformar o MEI em microempresa e tem a facilidade de fechar, né? Quando a gente fala em MEI, a gente pode abrir o MEI em menos de uma hora, meia hora, tá? Vamos dizer, meia hora a gente consegue abrir um MEI e em meia hora a gente consegue fechar um MEI. Então, hoje em dia, é tudo muito fácil. E a questão de abrir e fechar empresas, microempresas, outros tipos de empresa, também está cada vez mais rápido. O meu recorde de abrir uma empresa foi em 2 horas, tá? Então, eu sempre menciono isso porque já levei 2 meses para abrir uma empresa, hoje eu já consegui abrir em 2 horas uma empresa, então é muito bom isso para o empreendedor e para quem trabalha com isso. E também o empreendedorismo no Brasil está cada vez mais forte por causa do mercado digital, né? Por causa do mercado digital, ele atingir qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de área, né? Você pode achar que como a arquitetura vai ser atingida pelo mercado digital, mas já existem exemplos e existem nichos, né, de se atingir o mercado digital na arquitetura também. Então, o mercado digital também incentiva o empreendedorismo, né, no Brasil. E o gráfico que eu falei para vocês é um gráfico que foi um estudo feito em janeiro desse ano, 2021, pelo Serasa, tá? Então, vocês veem aí, de 2010, ele veio crescendo, deu uma diminuída em 2015. Aí vocês podem observar um dado interessante que diz por que eu falei aquilo no começo do brasileiro empreender por necessidade, né, de ter essa fama e depois isso está acabando, né, aos poucos. Por quê? Porque ali em 2014, 2015, 2013 também, que deu uma desacelerada, o Brasil estava vivendo uma facilidade de emprego, né? A taxa de desemprego diminuiu muito, áreas como construção civil, petróleo contratou muito, então deu uma baixada, porque o empreendedor, por necessidade, ele prefere trabalhar para uma empresa do que ser empreendedor. Então, quando ele vê no mercado uma possibilidade de se encaixar, ele meio que larga o empreendedorismo e vai para o mercado formal de trabalho. Por isso, essa diminuição e até esse estacionamento aí do gráfico. Mas vocês podem ver que começou a crise 2016, 17, 18, 19, você vê como vai subindo de acordo com a necessidade e também de acordo com o mercado digital, com as facilidades, com o empreendedorismo feminino crescendo cada vez mais, e a diferença aí do total e em rosa, tá meio rosa, né? A quantidade de MEI. Então vocês podem ver que de 72 mil empresas em 2010, 18 mil eram MEIs. E aqui no ano de 2021, de 370 mil empresas abertas em 2021, 312 mil foram MEIs, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre arquitetura e o empreendedorismo.
Aí eu vou usar aqui algumas colas, né? Porque eu trouxe exemplos de negócios que a arquitetura se encontrou com o empreendedorismo, porque é muito importante. Mas aí eu vou ter que colar, porque os nomes aqui vocês podem até conhecer, né? Devem conhecer, mas tem alguns nomes aqui meio difíceis de falar, alguns nomes internacionais. Então eu vou dar uma colada aqui, porque para mim fica complicado. Mas arquitetura e empreendedorismo, eu vou botando as imagens aqui, ela está muito também incentivada pelo próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, né? Pelo Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo. Né? Eu dei uma olhada no site do Conselho e eu observei que... Só um instantinho, pessoal. Eu observei que existem diversas vídeos, né? São cerca de 30 vídeos sobre empreendedorismo no site do Conselho de Arquitetura. Então, é bom porque, como eu estou falando para vocês, a arquitetura e o empreendedorismo, ele está cada vez mais ligado e incentivado até mesmo pelos conselhos de arquitetura. Fiz algumas pesquisas também, vários sites falando sobre isso, vários arquitetos falando sobre isso. E existem algumas dicas, né, desses sites, desses arquitetos, para o arquiteto virar empreendedor, né? Mas antes das dicas, eu vou falar sobre essas imagens que eu encontrei, sobre as pesquisas que eu fiz, sobre exemplos de empreendedorismo na área de arquitetura. Essa primeira imagem, com esta residência e essa planta baixa abaixo, ela é do Eric Reinhold. Me desculpe se eu falar errado, hein, pessoal? Se vocês conhecerem, pelo amor de Deus. Mas são nomes complicados. Ele empreendeu na área de venda de plantas baixas por pacote, né? Fazendo vendas de plantas baixas por pacote, fazendo... Não uma arquitetura, acho que posso estar... Se eu falar errado, também me corrijam, pessoal. Uma arquitetura mais personalizada, mais um pacote, né, de planta baixa para vários empreendimentos, uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais comercial, né? Ao lado, nós vemos aí um GIF animado de uma fechadura, do Bjarke Ingels Group, Bjarke, né, que é com J, BJA, Bjarke Ingels Group. Eles se inspiraram num telhado, né, de forma hiperbólica para projetar uma fechadura de porta que sincroniza automaticamente com o smartphone, né? Então, eles usaram o empreendedorismo para criar um produto e usaram a tecnologia para se inspirar num telhado de forma hiperbólica para criar a fechadura. Não simplesmente fazer uma fechadura, que fechadura eletrônica que sincroniza automaticamente com o smartphone, todo mundo faz, né? Tem aí as fechaduras, né? Aquela que tem números com códigos, padrão, mas o escritório, esse grupo de arquitetura, ele se inspirou numa forma arquitetônica para criar uma fechadura diferente, né? Mais, como é que eu vou dizer, mais... Agora me fugiu a palavra, mas uma fechadura até mais bonita do que essas que a gente vê por aí, né? No canto aqui, nessa residência também mais de linhas mais retas, né, com esse fundo aí com o céu mais escuro, ele é da Mima Lab, que é um laboratório conceito brasileiro, que cria casas conceitos modulares pré-fabricadas, né? Também casas conceito... casas pré-fabricadas nós temos aí aos montes também, né? Assim como o da fechadura que eu falei. Mas são casas conceitos, casas mais
eu vou falar diferentes também, porque eu não tenho uma outra palavra para usar, mas casas mais estilosas, né? Vamos dizer assim, casas mais que chamam mais atenção, mas ao mesmo tempo são pré-fabricadas, né? São feitas em série, né? Não é uma casa mais personalizada. Por quê? Porque para você fazer um empreendimento desse tipo e usar uma tecnologia e entrar na área do empreendedorismo, você tem que ter um negócio que é escalável, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então a gente não pode ter... Quando a gente personaliza, a gente não consegue fazer um negócio escalável, né? Aí a gente tem que atender os desejos, atender os gostos, né? do cliente. Mas quando é escalável, você vai fazer um produto pré-fabricado que vai atender algumas pessoas, mas também vai ser mais barato, né? E esse último exemplo aí é do Company and Label. São cápsulas de dormir em formato de colmeia de abelha que podem ser facilmente transportados e desmontados. Isso aí também é um escritório de arquitetura internacional que fez essas cápsulas com o objetivo das pessoas usarem em festivais de música, né? Aqueles festivais que duram dias, que as pessoas vão, montam as cápsulas, ficam ali para dormir, né? Como se fosse um camping, mas também vou usar a mesma palavra. Um produto diferente, um produto estiloso, um produto que chama atenção. Então, a arquitetura, eu acho que também é isso, né? Ela torna um produto dito normal diferente com usualidade. Não é só diferente. Vou fazer um produto diferente que as pessoas não vão ter usualidade dele. Não, é diferente e é usual. Então, o empreendedorismo na arquitetura, ele vai muito nessa direção. Ele vai muito na direção da usabilidade, da diferenciação e vamos dizer, a gente pode usar a palavra democracia, né? Porque você vai distribuir um tipo de produto, um tipo de plano, né, de planejamento que era mais fechado para um público específico, que você torna ele mais popular e não menos estiloso, diferente, bonito, usual, entendeu? Então, eu posso usar como exemplo também o meu escritório, né, a minha empresa, que era uma sala que antes de eu contratar uma arquiteta para fazer o projeto do meu escritório, eu usava divisória, aquela coisa normal, assim, feia. E não imaginava que dentro da sala que eu tinha poderia caber tanta coisa que hoje cabe e que foi projeto da arquiteta, né? Onde ela colocou uma recepção, uma sala de reunião, uma sala para os funcionários, uma sala num espaço pequeno, né? Então, é o que eu falei no começo, cada um no seu quadrado. Eu jamais poderia imaginar o que ela fez, né? O que ela imaginou, o que ela projetou, o que ela desenhou. Então, o arquiteto, quando ele vai empreender, ele torna isso tudo mais escalável. Então, como eu falei para vocês, o que muitas pessoas não sabem, por que o nome é startup? Né? A startup nada mais é do que uma empresa, né, como qualquer outra, só que ela tem um tipo de produto que é de rápida evolução de faturamento e é escalável. O que é o escalável? Essa palavra que eu já repeti tantas vezes aqui agora. O escalável, ele é um produto que tudo que você vai fazer, né, até o escritório de arquitetura, se vocês forem abrir, qualquer coisa na área de arquitetura que vocês forem fazer, vai ter o faturamento, né, as receitas das vendas que vocês vão fazer e vai ter despesas. Geralmente, numa empresa que não é escalável, quando você tem mais faturamento, a despesa também aumenta, porque para você dar suporte àquela receita aumentando, você tem que ter uma despesa aumentando. Vamos imaginar, você tem um escritório de arquitetura que você vai abrir amanhã, pequeno, de 20 metros quadrados. Aí você vai pagar um aluguel de R$2.000, né? Vai colocar um funcionário, vai ter ali.
Se você começar a escalar muito rápido, a crescer muito rápido, você vai ter que contratar mais gente, sair daquela sala pequena e aumentar o tamanho, contratar um sistema mais robusto. Então, ou seja, você vai estar aumentando a sua despesa porque a sua receita também está aumentando. Ela vai estar acompanhando. O produto escalável, não. O produto escalável, você tem uma estrutura de despesas e custos pequena e a receita, o faturamento só aumenta. E ela não acompanha esse aumento, ela continua aqui embaixo. Só depois de muito tempo que você está com uma receita muito alta que ela vai crescer um pouquinho, mas a receita vai aumentar numa proporção muito maior do que de um negócio normal. Por isso que o nome é escalável, né? Onde a receita cresce muito rápido e a despesa não precisa acompanhar, porque com uma estrutura enxuta você consegue que a sua empresa cresça. Então a área de arquitetura e empreendedorismo tem essa característica de ter produtos, serviços que sejam escaláveis, que sejam mais acessíveis e mais fáceis de distribuir, mais fácil de vender e mais fácil de entregar. Porque você, como eu falei, se for um projeto personalizado, você demora, você vai ali com o seu cliente, você fica ali, né, prestando todo aquele serviço. Então você não consegue distribuir aquele tipo de serviço ou produto para várias pessoas, para várias empresas. Então a área de empreendedorismo, ela encontra arquitetura nesse sentido. E dicas que os arquitetos, as organizações, os institutos de arquitetura dão para o arquiteto que quer empreender. Manter-se informado sempre, saber se comunicar, ele entra na gama de fazer network, conhecer pessoas, conhecer novos profissionais de outras áreas, né? A ficção é importante. O que é isso? A ficção é importante. Como eu falei lá atrás, você não pode desistir do seu objetivo, né? Por medo do fracasso. Então, uma das características do arquiteto empreendedor é tornar a ficção importante. Aquele projeto que você tinha, aquela ideia que você tinha engavetada, né? Aquela que você imaginou, nunca conseguiu colocar em prática, não desista dela, entendeu? Você tem aquela ideia, você fala, não, isso é doideira, isso não vai dar certo, isso nunca vai acontecer, isso é um produto. Mantenha sempre aquilo guardadinho, mas não esqueça daquilo, porque um dia você pode colocar aquilo em prática, pode se surpreender com o resultado, ou pode agregar a outro tipo de produto ou serviço. Então, na arquitetura, junto ao empreendedorismo, a ficção é muito importante. Aquela coisa de você imaginar e achar que aquilo é uma ficção, que aquilo nunca vai dar certo e nunca vai ser colocado em prática, tá? Encontrar o seu próprio estilo. Encontre o seu próprio estilo para fazer a distribuição, para fazer a escalabilidade do seu negócio, ele tem que ter o seu próprio estilo. E tenha em mente o destino onde você quer chegar, né? Tenha coragem de se imaginar aonde você quer chegar, aonde você quer, o que você quer atingir, né? Então já você tem em mente aquilo que você quer, tá bom? Essa é o que eu queria falar para vocês sobre o empreendedorismo no Brasil e o empreendedorismo na área de arquitetura. Quando a gente combinou do assunto, né, sobre a abertura do escritório, eu acho que eu pensei assim, eu não vou começar e vou falar só apenas da abertura. Eu acho que é importante passar para vocês o mercado, né, o empreendedorismo no Brasil, o mercado de empreendedorismo na arquitetura, para vocês também, aquilo que eu falei no começo, né, ter aquela pulguinha atrás da orelha de falar, pô, isso existe, eu posso empreender, eu posso inventar mesmo aquilo que eu falei. Eu achei muito interessante na pesquisa que eu fiz para apresentar aqui para vocês, essa coisa da ficção na arquitetura, né? Porque a gente que é leigo, né? Eu posso falar eu como leigo, como eu falei da arquiteta que fez o projeto do meu escritório, você olha, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é popular, é básico demais, Oscar Niemeyer. Tipo, eu como leigo, Oscar Niemeyer fala, é um gênio, é isso aqui. Olha, realmente, eu conheci Brasília, sempre tive o sonho, já fui em Brasília várias vezes, eu acho Brasília a coisa mais linda do mundo,
Mas na área de arquitetura, para mim, entendeu? Eu não entendo por que né, o traço, a engenharia, não entendo nada. Então, é uma coisa assim que vocês podem imaginar uma coisa que, não, isso é absurdo, isso nunca vai ser colocado em prática, né? Uma vez também eu vi uma exposição sobre de cadeiras projetadas por arquitetos. Cada cadeira é uma mais diferente que a outra, mas cada cadeira é uma mais diferente que a outra, mas não é diferente por ser diferente. Cada cadeira tem um bom objetivo. Uma é para descansar, outra é para trabalhar, outra é para ficar focado, outra é para não ter dor, outra é para não seguir. Mas juntando com a arquitetura. Então, é uma coisa assim... É muito interessante. Eu acho muito interessante, não tenho a mínima noção de conhecimento, mas, repito, cada um na sua área e nunca projetaria uma casa, nunca daria assim... poderia falar, né, para o arquiteto que vai trabalhar comigo, assim, pô, eu gosto desse estilo, eu gostaria assim... Como eu fiz o meu escritório, eu falei, eu queria o estilo assim, assim, assado. Porque eu não sei se vocês repararam, eu tô com uma camisa de uma banda de rock, eu sou muito fã, e o meu escritório, ele foi feito em volta de todos os posters que eu tenho dos shows que eu já fui deles. Então eu falei para minha arquiteta, ó, eu quero um escritório para... primeiro a gente vai botar os quadros e depois eu vou fazer o escritório em volta deles, tá? Aí agora você cria. Aí ela criou e me mostrou, e eu adorei, amei, então... Foi que foi. Então, por isso que eu achei importante a gente falar sobre, né, o empreendedorismo, a arquitetura no empreendedorismo, para a gente ter uma noção do que é. E a gente chegar agora na parte burocrática, na parte pesada, na parte que eu falei para vocês que vocês não precisam saber fazer, mas precisam entender para poder trabalhar junto com o profissional para auxiliar vocês. Então, vocês não precisam saber disso, mas precisam entender, né? Precisam ficar por dentro, né, do que existe no mercado, do que vocês podem fazer. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre natureza jurídica. O que é uma natureza jurídica? É o tipo de empresa que vocês podem abrir, né? Eu coloquei aqui empresas que não sejam MEI, porque lá no início eu falei que arquiteto não pode ser MEI, porque o MEI, infelizmente, ele está sendo muito, como é que eu vou dizer, marginalizado. Não é uma palavra forte, mas é marginalizado no sentido de qualquer um agora quer abrir um MEI. E por que pode ser? Porque tempo atrás, nenhuma dessas profissões não podiam ser nem simples nacional, que é uma forma de tributação mais barata e mais simples, como o nome diz. Quanto mais MEI. O MEI ele foi criado para profissionais de comércios e serviços básicos, sem especialização, sem natureza profissional e sem conselhos que regem a profissão. Então, o MEI ele é um prestador de serviço da área de eventos, buffet, ele é um artesão, ele é um vendedor de picolé, ele é um comerciante de sorvete, entendeu? Não querendo menosprezar essas áreas, mas o MEI ele não é para uma área mais específica. E quando eu digo que o MEI é marginalizado, é que o MEI ele tem um limite de faturamento, que é de R$ 6.750 por mês e 81 mil por ano, e ele tem um limite de funcionários. Você só pode ter um funcionário registrado se você for um MEI. Mas ele está sendo marginalizado porque existem profissionais de diversas áreas, comerciantes de diversas áreas, faturando muito mais do que isso, contratando muito mais gente, e a falta de fiscalização acaba acontecendo que, né, as pessoas vão abrindo MEI sem poder e continuam sendo MEI. Por isso que eu não coloquei aqui, porque não é justo com vocês eu falar sobre MEI e vocês abrirem MEI e ter problema depois. Porque a fiscalização ela é falha, mas ela pode vir. Tá? Então não é muito legal ter essa ideia na cabeça.
Natureza jurídica, SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, ou seja, é uma sociedade limitada de uma pessoa só. Você não tem sócio, a empresa é sua e você mesmo. Ela veio substituir a natureza jurídica chamada EIRELI, que era Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que também era uma empresa de uma pessoa só, não precisava ter sócio, mas tinha uma série de regras. Essa SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, ela não tem essas regras, ela é uma sociedade limitada de uma pessoa só, que segue as mesmas regras da natureza que eu coloquei abaixo, que é a limitada. A limitada é quando você tem um ou mais sócios, né? 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Eu não coloquei aí também, pessoal, a sociedade anônima, porque a sociedade anônima ela é um tipo de natureza jurídica mais robusta, mais específica, que tem ação em bolsa. E qual é a diferença? A limitada, como o nome já diz, ela tem um número de sócios limitados. Ou seja, você pode ter 100 sócios, mas é limitado. A sociedade anônima, até como o nome já diz, você não sabe quem são os sócios. Por exemplo, a Petrobras é uma sociedade anônima. A Petrobras sabe quais são todos os sócios dele? Não sabe. Porque você pode ser sócio da Petrobras. É só você comprar a ação da Petrobras na bolsa que você vira sócio. Por isso que é sociedade anônima. Se você tem um escritório de arquitetura, uma empresa que vire sociedade anônima, você vai ter que fazer assembleia de acionistas, colocar anúncio no jornal para quem quiser comparecer. Qualquer um vai poder comprar a ação da sua empresa, ou seja, você não vai ter controle sobre aquilo. Você vai ter controle, sim. Vai ter as ações, a sua empresa vai crescer, vai cair, vai subir. Por quê? Vai ter gente comprando, vendendo suas ações, mas vão ser sócios seus e você não vai saber. Por isso que eu não coloquei aqui, para não estender muito e também não confundir muito a cabeça de vocês com mais uma possibilidade. E a única... Oi. Depois, quando a gente tem uma dúvida aqui, a gente pode tirar agora ou a gente aguarda? Pode, não, pode falar. Então, tá bom, que eu tô com uma futura arquiteta aqui do meu lado também, que tá assistindo, e ela já tem MEI, entendeu? Sim. Aí ela quer tirar uma dúvida aqui. Fala aí, Jerusa. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Então, eu sou formado também em outra área, como designer, né? Sim. E eu já atuo nisso, fazendo algumas coisas personalizadas e tal, e tenho MEI. Eu queria saber, inclusive tem plano de saúde pelo MEI e tal. Quando eu terminar a arquitetura e começar com o meu projeto, meu escritório, se eu for fazer e tal, abrir, eu queria saber se eu tenho que me desvincular do MEI com a firma do design. Sim, vai ter, porque até mesmo quando você fizer um projeto, algum serviço na área de arquitetura, se você for emitir uma nota fiscal, você não vai conseguir emitir uma nota fiscal como arquiteta pelo MEI, entendeu? Não, mas, tipo assim, eu penso em abrir... Você pode conciliar. Né? Conciliar as duas coisas, entendeu? Mas você não vai conseguir abrir um MEI como arquiteta. Não, mas quando já tenho o MEI, eu quero saber se eu preciso fechar ele para eu abrir como arquiteta ou posso conciliar as duas coisas. Você, no caso, abriria uma outra empresa de arquitetura, isso? Isso. E não vou fechar a minha loja, entendeu? Não pode, porque quando você for tirar o CNPJ da sua empresa nova, você vai colocar o seu CPF dentro do CNPJ, a informação do seu CPF. Aí ele vai dar conflito, ele vai dizer que você já tem um MEI. Entendi. Por conta do CPF está vinculado. Isso. Porque dentro do CNPJ da empresa existe uma coisa chamada quadro de sócios. Então você vai colocar o seu nome, seu CPF lá, e ele vai dar conflito dizendo que você já tem um MEI. Entendi. Entendeu? Tem que ver o que eu vou fazer, então. Então tá bom, obrigado. Tá bom? Nada. Então vamos continuar aqui, pessoal. A outra natureza jurídica é a uniprofissional, que é uma sociedade limitada apenas de arquitetos, né? Porque você pode abrir uma sociedade limitada, uma empresa de arquitetura, você e seu marido, você e sua esposa. Você é arquiteta, você é arquiteto, mas o seu marido ou esposa não sendo. Aí você pode abrir uma sociedade limitada. Ok. Mas a sociedade uniprofissional é a sociedade só de arquitetos, tá? Só de profissionais de arquitetura, tá? Essa natureza jurídica, quando vocês forem abrir uma empresa, né, no futuro, se pensarem nisso, é bom sempre também consultar o Conselho de Arquitetura
para saber as exigências e restrições, tá? Tipo, o meu conselho, que é o Conselho Regional de Contabilidade, eu não posso abrir uma empresa de contabilidade e uma loja de roupa na mesma empresa. Eu não posso misturar atividades. Na arquitetura também vai ser a mesma coisa, na advocacia a mesma coisa, vai ter sempre as mesmas, assim, tipo de exigências, mas pode ter uma diferenciação entre uma e outra. Tipo, a OAB de advogados eu sei que é muito rígida, assim, coisas assim bobas eles proíbem. Então, de contabilidade alguma, então é bom sempre consultar o Conselho de Arquitetura para saber as exigências dele, entendeu? O quadro societário, como eu falei, pode ser único ou 2 ou mais. Único vai ser sociedade limitada unipessoal e 2 ou mais vai ser a limitada, tá? Então, o quadro societário ele é formado por apenas um sócio ou por 2 ou mais sócios, quando é até o limitada ou limitada uniprofissional. As vantagens em se legalizar como pessoa jurídica. Tributação vai ser menor do que pessoa física. Pessoa física, você hoje tem uma tabela de imposto de renda que vai até um limite, né, de percentual de imposto de renda de 27,5%. Quando você é pessoa jurídica na área de arquitetura, dependendo do sistema tributário que você quiser trabalhar, você pode vir a pagar 14% de imposto, ou seja, metade do que você pagaria como pessoa física, pessoa física. Então, uma das vantagens é a tributação, que é menor. A outra vantagem é a profissionalização, né? Você ser um PJ, você tem vantagens de prestar serviços para outras empresas, não ficar preso a uma empresa só. Você vai se mostrar mais profissional, tá? Por incrível que pareça, vocês podem achar até uma besteira, mas você ter uma empresa, você se apresentar como uma empresa, é mais profissional, é mais aceitável, é mais rápido, é mais fácil de fechar uma negociação, tá? Imagina se você precisa de fechar um negócio, ainda não tem uma empresa, ou é autônomo. Então, a profissionalização, quando você é pessoa jurídica, ela é mais fácil, ela é melhor de apresentação, né? Ela torna vocês mais, como é que eu vou dizer, com mais ambição, né? Com mais chance de crescer. Vantagens em CPJ também na área de licitações. Se vocês forem trabalhar com essa tipo de área, né, fazer licitação para trabalhar em serviço público ou até em empresas grandes, tá? Existem muitas empresas multinacionais que fazem licitações. Licitação não é só de órgão público, né? Ao contrário do que muita gente pensa, existem licitações de empresas multinacionais. Então, se você for PJ, você pode participar da licitação. Se for licitação para serviço público, você tem que ser PJ. Em algumas licitações, nem o MEI eles aceitam, né? Imagina que o arquiteto pudesse ser MEI. Tem licitações que não aceitam MEI. Então, você teria que ser uma empresa, uma pessoa jurídica de um sistema, de outro sistema, né? Sendo microempresa ou empresa de pequeno porte. E também facilita os investimentos. O que são investimentos? Tipo, você pode ter uma empresa na área de arquitetura, você pode empreender na área de arquitetura e chamar a atenção de investidores que vão investir na sua empresa, e você sendo PJ, esses investimentos ficam mais fáceis e ficam mais atrativos para o investidor. Porque existe uma figura que é pouco falada no mercado, e também muitas pessoas que me procuram, muitos clientes meus, sempre tem na cabeça o seguinte, tipo, eu tenho uma empresa unipessoal, sou só eu como sócio, ou tenho eu e mais um sócio? Tem um amigo meu que quer investir na minha empresa, quer entrar na empresa, ele vai botar 100 mil reais na minha empresa. Mas existe, desde 2016, uma figura chamada investidor anjo. Eu não sei se vocês conhecem. O investidor anjo,
é uma pessoa que vai colocar recursos na sua empresa, mas não vai ser sócio. O que ele vai fazer? Eu vou ser investidor anjo de uma empresa de arquitetura que uma de vocês vai abrir. Eu vou colocar lá 100 mil reais e a gente vai fazer um contrato onde vai reger toda a nossa relação, que você, na sua empresa, vai me falar que vai me dar tantos por cento de rendimento ao mês para eu investir na sua empresa. Eu não vou ser sócio, eu apenas vou investir, mas eu vou estudar a sua empresa, vou ver a chance de crescimento, a chance do retorno, né? Tem todo um estudo, não é só eu chegar lá e colocar o dinheiro. E após 7 anos de investimento, se eu ficar 7 anos com esse investimento, eu tenho a chance e a preferência de entrar como sócio da empresa ou não. Eu posso resgatar o que eu investi e ir embora. Ou investir mais. Então, tem essa figura. Por isso que eu coloquei como uma das vantagens de ser PJ, pessoa jurídica, o investimento. Que existem muitos investidores anjos no mercado. Muitas empresas, compilados de empresas. Existe até um programa chamado Shark Tank na Sony, que entre os investidores que estão no programa, 2 investidores são um dos maiores investidores anjos do país, que investem em diversas empresas, apenas investem, não são sócios. Colocam dinheiro e fazem a pessoa... E também existe uma questão do investimento anjo, que é o smart money, que apesar da palavra money, dinheiro em inglês, não é dinheiro. O smart money de um investidor anjo é o seguinte: geralmente, uma empresa que é investidor anjo, que vai investir na empresa de vocês, ela não traz só o dinheiro, ela traz a experiência de mercado, de comércio, de marketing, de financeiro, de tudo. Então, é uma empresa de investimento que vai investir na sua empresa, vai colocar dinheiro e, além do dinheiro, vai colocar uma série de conhecimentos, uma série de diferenciais, né, para ajudar vocês a crescer. Por quê? Porque se eu sou investidor anjo e quero investir na sua empresa, eu quero mais é que ela cresça, para ela me trazer o retorno que me prometeu e eu continuar investindo, ou virar sócio no futuro. Então, a última vantagem aí de ser PJ, não a última, mas a que está aí escrita, investimentos. Você sendo PJ, os investimentos vão ser mais fáceis e mais atrativos. E a legalização, que é a parte burocrática, é a abertura da empresa e as inscrições. Tem um contrato social que você vai registrar ou no cartório ou na junta comercial de cada estado, né? A JuSerge, junta comercial. Desculpa, eu já estou viciado. JuSerge é no Rio de Janeiro. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, JuSerge. Mas tem a JuSesp, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, JuSep de Pernambuco, né? Então, junta, né, correspondente. Então, tem a abertura, você vai registrar o contrato na junta comercial ou no cartório. Junto com o contrato, hoje em dia, como eu falei lá atrás, no começo da nossa apresentação, já sai o CNPJ, porque já existe um convênio entre as juntas comerciais e os cartórios com a Receita Federal. Então, hoje em dia, já sai tudo de uma vez. Você já legaliza a empresa, registra o contrato, já sai o CNPJ e o alvará, que é na prefeitura, que eu falei que é aquela barreira que ainda se encontra, mas as prefeituras também já estão fazendo os convênios com as juntas comerciais e com a Receita Federal para tudo sair de uma vez. Ou seja, aquelas 2 horas que eu falei para vocês, eu consegui, era uma empresa de comércio que tem a inscrição estadual, que a empresa de vocês, no caso, não vai ter, porque empresas de serviço só precisam ter inscrição municipal, que é no município. Empresas de comércio precisam ter inscrição estadual, que é no estado, e inscrição municipal, que é no município. Então, essa empresa que eu abri em 2 horas, em 2 horas ela já tinha contrato social registrado, CNPJ e inscrição estadual. Como não tinha ainda o convênio com a prefeitura, eu precisei ir na prefeitura para ver o alvará dela, a inscrição municipal. Se tivesse, em 2 horas sairia a empresa toda pronta. Tá? E uma das inscrições também que vocês vão precisar ter é no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que hoje
vocês podem ter como arquiteto o registro como arquiteto, mas o conselho também vai querer o registro da sua empresa. Todos os conselhos, eles pedem o registro do profissional e da empresa. São 2 registros diferentes. Então, vocês têm que ficar atentos também a isso, tá? Então, essa é a parte burocrática da legalização. Natureza jurídica. Oi. Depois eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar, pode falar. Aqui você vai continuar falando dessa parte ou você vai mudar? Agora a gente vai passar para... Agora a gente vai falar de legalização e vai passar para tributação agora. Tá, então olha só, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Sim. No caso, por exemplo, né? Eu terminei arquitetura hoje, estou me colocando no lugar dos alunos, né? Sim, sim. Terminei arquitetura hoje, eu quero montar um escritório. Né? Então, eu tenho a opção de escolher o SLU ou o limitada, né? Que é o mais comum, não é isso? Então, se eu for montar sozinha, vai ser o SLU. Se eu fizer uma parceria com um colega que está formando comigo, vai ser o limitada, certo? Isso. Tá, aí eu tenho todas essas vantagens que você falou, né? Da tributação e tal. Aí, como é que eu faço? Eu tenho que procurar um contador ou eu consigo eu mesma abrir essa empresa aí junto a esses... Né, essa questão do contrato, CNPJ, eu mesma, através da internet, que o MEI, qualquer um pode montar. No caso de um SLU ou limitada, eu preciso de um contador ou eu consigo fazer sozinha? É a primeira dúvida. Tá, a questão é a seguinte. O projeto, como eu falei, do governo, é fazer um site igual o MEI, que você entra lá, faz o registro, já sai tudo pronto. Hoje em dia não é assim. Para mim, que faço isso quase que diariamente, é muito fácil de fazer. Mas não impede de uma pessoa que não é da minha área fazer. Vai ser mais complicado, vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, mas o ideal é procurar um profissional contador. Mas se ela quiser ter essa economia, ela pode fazer sozinha, assim, não tem problema. Vai ser mais difícil e mais demorado, mas pode fazer. Certo. E qual que seria o custo, então, né? Esse custo contábil aí, como que funciona? Não sei se você vai falar isso em algum momento, entendeu? Não, eu vou falar. Eu ia falar agora, mas eu deixei até mesmo vocês perguntarem isso, porque se eu fizesse esses detalhes todos, eu achava que ia ficar muita informação. Mas se vocês estão perguntando, é bom. E depois também, qualquer dúvida, vai entrar em contato comigo nas redes sociais, no meu WhatsApp que eu vou colocar ali, e eu vou responder na maior das boas vontades, com certeza. O que acontece é o seguinte, na junta comercial e no cartório, você vai pagar uma taxa aí para abrir uma empresa por volta de R$400, uma taxa. E para abrir a empresa, no serviço contábil, aí vai variar. Hoje você tem escritórios de contabilidade digital que cobram, ou às vezes nem cobram a abertura da empresa, abre a empresa gratuitamente, aí você faz um contrato com o escritório. Eu tenho um tipo de contrato que eu trabalho, que eu abro a empresa, eu tenho uma tabela de preços que eu abro a empresa ou abro gratuitamente, mas fecho um contrato mínimo de período de tempo para você ficar com o meu serviço de contabilidade. Então, o serviço contábil, ele vai variar de profissional para profissional. E também de estilo, né? No caso, vai ter profissional que vai te cobrar, eu te cobro tanto. Ele não vai querer saber se você vai ficar com ele trabalhando mensalmente, porque quando você abre a empresa, você precisa ter um contador para trabalhar junto a você, porque é uma série de exigências que você vai ter para cumprir, né? E como a gente está falando de abrir o escritório, então eu não trouxe essas exigências mensais, porque a gente pode até falar nisso no futuro, porque é um assunto mais extenso e acho que ia ficar muito grande a nossa apresentação, entendeu? Entendi. Só para a gente ter uma noção, né? Quanto que esse profissional se formando hoje, montando o escritório, qual que seria o custo fixo dele, né, relacionado a essa parte, entendeu? Já que é necessária, né? Ele sozinho ele não consegue, ele precisa de um contador. Só para a gente ter uma noção,
Entendeu? Porque aí a grande questão do custo do contador é muito variável. É muito variável. Existem empresas, como eu falei hoje, de contabilidade digital, que cobram mais barato, mas tem que ter cuidado, porque essas empresas, qualquer coisa que você precisar, elas vão te cobrar por fora. Então, elas te vendem um produto barato, mas elas te cobram por fora qualquer tipo de outro serviço. Eu trabalho de uma forma diferente. Eu cobro um valor um pouco maior, mas eu não te cobro mais nada por fora. Aí vai ter contador também que vai cobrar um valor maior e vai te cobrar por fora também. Aí vai depender muito, entendeu? Mas o custo fixo hoje de um contador mensal para abrir hoje fica em torno aí de uns R$ 800 um serviço de contabilidade para abrir uma empresa, em média. Certo. Então, no caso... Desculpa. Oi, não, pode falar. Se for, então, uma limitada, né? Que eu vou dividir com um colega, né? 1 ou 2 colegas. Então, para a gente, talvez seria mais interessante, que aí se o custo fixo seria esse, de R$ 800, eu poderia dividir para 3. Seria isso ou não? Aí, Sim. É isso mesmo, né? Esse custo é fixo mesmo. Isso. Tá. E mensalmente fica em torno aí de R$ 400, R$ 500 por mês, dependendo do tamanho da empresa, entendeu? Porque você pode abrir uma empresa, um escritório de arquitetura, 2 sócios, 3 sócios, sem funcionário, sem nada. Conforme for crescendo, vai contratando funcionário, faturamento vai aumentando, muda de tributação, aí o trabalho do contador fica fica maior, né? Então a gente acaba reajustando o valor de acordo com a demanda que a empresa precisa. Entendi. Então, a princípio, seria, então, R$ 400 que pagaria o cartório, não é isso? Isso. Para a abertura da empresa e uma média de R$ 800 por mês ao contador. Não. Para abrir a empresa, R$ 400 para o cartório, mais R$ 800 para o contador. 1.200 no total. Só para abrir. Entendi. Só para abrir. Tá. E por mês, uma média de R$ 400 a R$ 500 por mês. Entendi. Bacana. Entendeu? Entendi. Tá? Mas alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a esse ponto? O Tiago perguntou aqui, o imposto pago por uma empresa varia de acordo com o número de sócios? Não varia. Não. Se a gente trabalhar de casa no início, não abrir um escritório, precisamos mesmo assim abrir uma empresa? Ou só se tiver um escritório? Pergunta da Rayane. No caso, se você trabalhar... Aí é aquilo que eu falei. Você não precisa abrir a empresa. Né? Como eu falei aqui nesse tópico de vantagens de ser PJ, você pode trabalhar de casa como pessoa física, né? Mas se você começar a ter muitos projetos, muitas vendas e aumentar a sua receita, na hora de você declarar isso, de você tributar isso, como pessoa física vai ser mais caro. Mas você pode trabalhar de casa como pessoa física, não precisa abrir escritório, só... E mesmo em casa, você pode abrir o seu escritório em casa, não precisa ter uma empresa, um lugar fora de casa para abrir. Você pode ser pessoa jurídica e estar em casa, colocar o endereço da sua casa. Entendi. E olha só, acho que uma outra questão também, né, Hilton? Arquiteto também atua muito nessa área, né? Nesse ramo de construção, ele não faz só projeto, mas ele pode também, ele pode construir, né? Acompanhar a construção, ele pode também administrar a obra. E ele tendo a empresa, né? Porque a maioria dos clientes, né? Financiam, né? Pela Caixa Econômica, financiam por um banco, né? E aí, para ele prestar esse tipo de serviço, ele tem que ter a empresa, ele tem que ter o CNPJ, que senão ele não vai conseguir prestar também esse tipo de serviço, não é? Isso aí. É uma outra vantagem também para o arquiteto isso. formalizar aí, né, a empresa, né? Porque essa vantagem ela entra ali na parte de tributos, porque quando você faz esse tipo de projeto e trabalha também para construtoras, ou até mesmo o arquiteto faz trabalha com construção, eu não sei se a Caixa ela vai exigir uma empresa. Ele pode até, não sei se de repente ser pessoa física.
Mas a Caixa vai declarar para a Receita Federal quanto está te pagando. E você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. Aí você fazendo a declaração de imposto de renda, você vai ser tributado naqueles 27,5% que eu falei. Entendi. Sendo pessoa jurídica, você pode pagar 14%, ou seja, metade. Então a empresa ela é mais vantajosa. Entendeu? Isso mesmo. A Estela aqui e a Célia também perguntaram que nesse início, né, é difícil, né? Eles estão começando. Sim, claro. Né, se teria a opção de não ter o contador nesse início. Né? Aí você explicou que sim, né? Eles podem entrar no sistema lá, procurar no Google, né? E conseguir abrir a empresa ou então estarem atuando como pessoa física. Né? Isso. Eu só deixo assim bem. Eu só quero fazer deixar bem claro que você abriu a empresa, você pode até abrir sozinho, mas para você manter a empresa, você precisa, nem que seja procurar uma consultoria de um contador para te explicar o que você precisa fazer mensalmente para pagar uma vez só uma consultoria e depois você fazer sozinho. Porque existem algumas declarações, algumas coisas que você tem que enviar para o governo, que mesmo que você não tenha faturamento nenhum, você tem que enviar. Porque se você não enviar, gera multa. Aí você pode, lá na frente, ter um monte de multa para pagar porque você não enviou uma declaração zerada. Então você tem que enviar. Então, mesmo que uma dica que eu posso dar é o seguinte: procure um contador. Tipo, eu quero fazer sozinha e não preciso de um contador. Faz uma consultoria de 1 mês com um contador para ele te explicar, para você, a sua empresa tem que fazer isso, isso e isso. E você dali faz. Para quando você crescer e precisar contratar funcionário, aí você contrata um contador para fazer tudo o restante. Entendeu? Certo. E qual que seria o investimento, Hilton? De 1 mês de consultoria? Aí vai variar, porque, tipo, eu posso dar o meu exemplo. Eu posso fazer uma consultoria, tipo, de 1 hora semanal, 1 hora semanal durante 1 mês, 4 horas no mês. Eu cobro geralmente 150 por hora. Então vai ser aí um custo de R$600 no mês para eu te explicar o que você pode fazer enquanto a sua empresa não tem movimento, não tem funcionário, para você ir fazendo sozinho, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Acho que por enquanto não, Hilton. Obrigada e pode avançar. Nada. Vamos lá, agora a gente vai falar de tributação, né? Iniciando com os sistemas de tributação. Nós temos 3 sistemas de tributação, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele foi criado em 2007, 2008. Como eu falei, até 2016, profissionais regulamentados não podiam ser do Simples, apenas contador e advogado podiam ser do Simples. Outros profissionais não podiam ser contábeis e advogados e outros tipos de empresa. Hoje em dia, todas as profissões, as atividades, não todas, mas 99% podem ser do Simples. Uma ou outra, né, quando envolve financeiro, aluguel de imóveis, assim, tem algumas atividades que ainda não podem ser do Simples, mas a maioria pode. O Simples Nacional, a vantagem dele é que, tipo, no presumido e no lucro real, você vai ter aí para pagar por mês, deixa eu ver aí, umas 8, 10 guias de impostos para pagar por mês. No Simples Nacional vai ter uma só. É uma que engloba todos os impostos. Tá? Uma outra vantagem do Simples Nacional. O Simples Nacional, quando você contrata um funcionário, você desconta o INSS do funcionário e também paga o INSS da empresa, que é 20% da sua folha de pagamento. No Simples Nacional não tem isso. Então, quando você tem um funcionário e é do Simples Nacional, você só paga o INSS que você desconta do funcionário. Então, uma outra vantagem do Simples Nacional. O Simples Nacional, para aquilo que eu falei anteriormente, das dúvidas que surgiram
de vocês, arquitetos, cuidarem da empresa sem um contador é bem mais fácil que numa presumida e lucro real. Tá? Então, o Simples Nacional também é mais fácil porque você precisa de pagar uma guia e entregar uma declaração. Tá? No caso do Simples Nacional, 2, que é a do Simples Nacional e a do FGTS. No presumido e no lucro real, você tem que entregar aí por mês umas 7 declarações. Declaração que eu digo são declarações de impostos, declarações de funcionários, uma série de declarações, tá? Que você tem que fazer para o governo. Porque o público em si, né, o leigo, como eu falei, né, daquela parte que eu falei sobre cada um estar na sua área e não entender muito da área do outro, porque não estudou e também não se aprofundou, normal, com certeza. Mas o público em geral não entende. Tipo, quando você vê lá no jornal, o emprego aumentou, o emprego diminuiu, quem forma isso tudo para o governo são os contadores. Porque todo início do mês, os contadores têm que fazer uma declaração chamada CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, que ele diz que todas as empresas que é cliente dele, se teve admissão e demissão, e manda para o IBGE todo mês. Então, quem alimenta os sistemas do governo, tanto na área estatística, na área tributária, de impostos, na área financeira, quem alimenta tudo isso são os contadores. Tá? O que muita gente não sabe através das declarações que a gente faz. Então, o contador ele fornece muitos dados para o governo através dessas declarações. Então, o Simples Nacional tem essas vantagens. Pagar menos INSS, ter apenas uma guia para pagar por mês. E quando eu falo ter uma guia para pagar por mês, é apenas a guia quando você emite uma nota. Aí você pode ficar em dúvida, mas se eu não emitir nota, eu pago? Não, não paga. Mas tem que fazer a declaração. Essa declaração que eu falei para vocês, mesmo se não emitir nota, tem que ser feita. Tá? A outra vantagem que eu falei foi a declaração de entregar só 2, né, ao invés de 7 declarações mensais. E a desvantagem do Simples, que eu acho para a nossa área, no caso de profissão regulamentada, é que a alíquota do Simples Nacional, ou seja, o percentual do imposto que você vai pagar em cima da nota que você emitir, ela é maior do que os outros sistemas, do presumido e do lucro real. Né? Porque existe uma tabela. Na verdade, existem alguns anexos, que eu até vou colocar aqui, de Simples Nacional. Os anexos do Simples Nacional é de 1 a 5. O anexo 1 é para indústria, empresas industriais. O anexo 2 é para indústrias, para empresas comerciais. E do anexo 3 ao 5 é para empresas de serviço. O anexo 3 e 4 são empresas de serviços ditos básicos. Curso de inglês, escolas, como é que eu vou dizer? Serviços de dedetização, assim, serviços que não precisam de uma profissão regulamentada. Agora, serviços que foram incluídos a partir de 2016, de profissões regulamentadas como arquitetura, engenharia, medicina, elas começam no anexo 5. E o anexo 5, para vocês terem uma ideia, a primeira alíquota do anexo 2 de comércio, ela é 4% de imposto. No anexo 5, a primeira alíquota de imposto que se paga na primeira faixa, é 15,50%. Para vocês terem uma ideia do tamanho da diferença. No comércio é 4%, e no serviço regulamentado por profissão regulamentada, começa em 15%. Por que eu digo que começa? Porque o limite da empresa do Simples Nacional, ela vai de faturamento até 4.800.000 por ano, que dá 400 mil por mês. Ou seja, a empresa de arquitetura que esteja no Simples Nacional, ela pode faturar até 400 mil por mês ou 4.800.000 por ano. E essa faixa ela começa de 0 a 180 mil de faturamento anual. 0 a 180 mil anual. 180 mil anual dá 15 mil por mês. Então, até 15 mil por mês de faturamento na arquitetura, você vai começar pagando 15,50%
35% de imposto em cima da nota que você emitir. Ou seja, se você emitir uma nota de 10 mil, você vai pagar R$ 1.500 de imposto. Tá? Se ultrapassar a faixa, aí vai aumentando, podendo chegar até 33% de imposto. E é o que eu sempre falo para quem eu dou aula, ou para quem eu converso, ou até para os meus clientes. Mas 33% é muito. Pô, é muito. Mas quem não quer faturar 4.800.000 por ano? Né? Você só vai pagar 33% se você estiver faturando 400 mil por mês. Então, é o que eu sempre digo, uma empresa ela precisa ter cuidado com o custo fixo dela. O variável vai variar de acordo com o que você faturar. Então, se você faturar muito, você vai pagar mais imposto, ok. Mas se você faturar pouco, aí eu pergunto a vocês, o que vocês preferem? Faturar 10 mil e pagar só 15%? Ou faturar 400 mil e pagar 33%? Acredito que vocês queiram pagar 33%, né, para faturar 400 mil. É o que eu sempre digo também, aí eu entro numa parte que eu falo, que algumas pessoas não concordam, mas que eu falo. O imposto no Brasil não é alto, ele é injusto. Por que eu falo isso? O imposto no Brasil é menor do que muitos países, muitos, mas muitos. Europeus, Estados Unidos, é muito menor em percentual. Ele é injusto porque ele não te traz retorno. O imposto no Brasil, a gente fica assim amuado de pagar o imposto, porque a gente, além do imposto, a gente tem que pagar pedágio, escola, plano de saúde, entendeu? Nos outros países que o imposto é maior, a gente não precisa pagar isso, né? Paga o imposto e o Estado te devolve tudo. Por isso que eu digo, o imposto no Brasil não é alto, ele é injusto, né? Por causa disso também que eu estou te falando. Eu estou falando para vocês. Ele vai chegar a 400 mil e vai ter 33% de imposto. Vai ser alto? Pô, é alto, não é baixo. Mas ele vai ser de acordo com o que você faturar. Tá? Então, o Simples Nacional ele tem essa desvantagem de ser um pouquinho mais caro para a área de arquitetura. Por que eu estou falando isso? Porque no lucro presumido, o imposto vai ser de 14%. Você faturando 10 ou você faturando 500. Se você faturar 10 mil, você vai pagar 14%. Se você faturar 500, você vai continuar pagando 14%. Então, vocês veem também, uma outra coisa que eu quero deixar na cabeça de vocês é o seguinte. Sempre tenham um profissional para ajudar vocês a fazer um planejamento tributário. Né? Vamos simples. Não. Às vezes você pode estar com a cabeça ali, que todo mundo fala, Simples Nacional é melhor, mas você pode estar num outro tipo de sistema de tributo e pagando um imposto bem menor. Entendeu? Então, sempre tenho na mente de vocês de procurar profissionais para ajudar vocês. Aquilo que a gente já falou. Vocês não vão precisar entender, saber fazer, mas procurem profissionais, né? Porque para vocês crescerem, vocês vão ter que se cercar de profissionais competentes. Então, procurem sempre profissionais para ajudar vocês nessa área. E o lucro real é um sistema que é usado por grandes empresas, porque é um sistema em que os controles são muito maiores, os gastos são muito maiores, o imposto é menor, porque, como o nome diz, é lucro real. Qual é a diferença do lucro real para os outros sistemas? O Simples Nacional e o presumido, o imposto vai incidir sobre faturamento. Faturamento é diferente de lucro. Faturamento é quanto você emite de nota fiscal, que você fatura. Você pode ter 100 mil de faturamento no mês e ter um prejuízo de 10, não ter lucro. O faturamento é diferente de lucro. Então, no Simples Nacional e presumido, você vai pagar imposto em cima do que você faturou. Hilton, mas eu não tive lucro e estou pagando imposto. Sim, porque você está pagando em cima de faturamento. O lucro real, não. Se você tiver lucro, você vai pagar imposto. Se você não tiver lucro, você não vai pagar. Se você tiver prejuízo, você não vai pagar imposto. Por isso que grandes empresas, ao contrário, né, do que muitas pessoas acham, às vezes a gente vê notícia aí, a empresa tal faturou 2 bilhões. Faturou 2 bilhões, mas a empresa... Um exemplo aqui que eu sempre uso, que é o usual de todo mundo aí, que todo mundo conhece, uma empresa que nunca teve lucro na sua história, se chama Uber. A Uber, ela gera prejuízo todos os anos dela.
Ela nunca teve lucro. Entendeu? Então, a gente pode ver notícias aí da empresa faturou 2 bilhões, mas o lucro dela é negativo, é prejuízo. Então, você pode ter certeza que ela está no sistema de lucro real, porque ela trabalha no prejuízo. Aí você pode perguntar, mas como é que uma empresa dessa sobrevive? Aí sobrevive de outras maneiras, ela está buscando outras coisas, outros objetivos, mas também não está pagando imposto, porque está no lucro real. Então, a diferença do Simples Nacional do presumido é sobre faturamento e lucro real é sobre o lucro, que é utilizado em grandes empresas e que é obrigatório para sociedades anônimas e empresas que faturem 78 milhões por ano ou mais, né? Para empresas grandes, aí é obrigatório ser do lucro real, tá? Como eu falei, os anexos do Simples Nacional, a gente já conversou, né, sobre os anexos para a área de arquitetura e das alíquotas. A tributação dos lucros, como funciona? Quando eu falei para vocês entre ser pessoa física e pessoa jurídica, quando você é pessoa física, o que você vende, o que você produz, você vai pagar o seu imposto de renda de pessoa física e vai declarar na declaração de imposto de renda o quanto você ganhou. Na declaração, se você tiver alguma coisa para ajustar do que você ganhou durante o ano, você paga mais imposto ou é restituído, ou seja, a Receita Federal devolve o que você pagou a mais durante o ano. Quando você tem uma empresa, você vai faturar, né, vai vender, vai emitir nota, vai ter as suas despesas e vai ter o seu lucro. E vai retirar esse lucro ou não. Quando você fecha o ano, você vai fazer o seu fechamento anual da sua empresa e vai distribuir o lucro entre os sócios. Esse lucro, quando você transporta ele para a declaração de imposto de renda do sócio, ele não vai ter mais imposto a pagar, porque ele vai ser isento, porque ele já foi tributado, ele já teve imposto a pagar na empresa. Então, se você gerou um lucro lá de 30 mil para 3 sócios, cada um vai colocar na declaração de imposto de renda de pessoa física que teve um lucro na empresa tal de 10 mil. Esse lucro ele não vai pagar mais imposto, porque ele já pagou na empresa. Isso acontece de 1995 para cá. Antes, esse tributo, esse lucro era tributado. Tá? Quando eu falo tributado, ou seja, pagava imposto. A reforma tributária, por isso que eu estou falando, eu coloquei aqui embaixo para deixar também na cabeça de vocês, a reforma tributária ela está querendo retornar com a tributação dos lucros. Né? Está querendo fazer tributação de 20% em cima dos lucros. Ou seja, você vai pagar o seu imposto lá no Simples Nacional, no presumido, na empresa, vai ter os seus gastos e vai gerar o seu lucro. O que você retirar de lucro da empresa, quando você colocar na sua declaração de imposto de renda, o governo vai jogar mais 20% para você pagar. Aí, quando eu falei ali atrás sobre a tributação, o imposto do Brasil não ser alto e ser injusto, é que nos Estados Unidos, o imposto sobre o lucro é de 40%. Né? Ou seja, já se paga imposto normal na empresa e quando tira o lucro, paga mais 40% de imposto. É um imposto altíssimo. Né? Mas aí tem o retorno que a gente não tem. Por isso que eu sempre falo que o imposto no Brasil não é alto, ele é injusto. Então a reforma tributária ela quer mudar isso, ela quer trazer novamente a tributação dos lucros das empresas. Aqui foi repetido, agora que eu estou vendo, vocês me desculpem. Agora a gente vai para a parte de pessoal. Hilton, rapidinho. Desculpa te interromper aí. Nada, me interrompeu, eu não estou vendo. Tá em alta, né, na mídia, né, com isso. Economia aí, né? Isso. Então, olha só, a alteração vai ser, por exemplo, no Simples Nacional, né, que é o que é mais comum aí, né, para eles que estão concluindo agora. Desculpa, Bianca. Né? Desculpa te interromper. Foi bom você ter falado, eu esqueci de falar isso. Simples Nacional não vai ter tributação do lucro. Ah, entendi. Então, foi essa dúvida que eu fiquei. Será que eles vão ter que pagar 2 vezes? Não, né? No Simples Nacional, não. Nos outros sistemas, sim. Entendi. Então, além de pagar, por exemplo, no presumido 14%, ele ainda vai pagar os 20% lá do lucro. Isso aí. Entendi.
Entendeu? Nossa, tá jóia. Entenderam, pessoal? Isso aí é muito interessante. Isso aí tá muito em alta na mídia aí, essa discussão aí. Isso. Eles estão Obrigada, pensando, Hilton. na reforma tributária, eles estão pensando em baixar um pouco o imposto de renda de pessoa física. Eles estão lutando, né? Não sei se vão conseguir. Já que vai tributar o lucro no presumido ou no lucro real, tentando baixar o percentual de imposto que paga sobre o faturamento. Eles estão tentando fazer essa negociação aí, né? Tirar de um lado, mas dar um pouquinho do outro. Eles estão tentando fazer isso. Contratação de pessoal para o escritório de vocês. Pode ser no sistema da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, carteira assinada. Pode ser por pessoa jurídica, né? A sua empresa pode contratar uma outra pessoa jurídica, né? Um profissional arquiteto como pessoa jurídica. Pode contratar como autônomo, né? Um profissional autônomo. Apenas um adendo: autônomo só é permitido ser contratado durante 3 meses. Se você contratar um autônomo por mais de 3 meses, ele tem que ser um registro em carteira de trabalho. E você pode contratar estagiários sem custo, né? No caso, só apenas a bolsa, não tem o custo que um funcionário tem. Os direitos que os funcionários vão ter contratados como CLT. Férias, 13º, FGTS. Então, tudo isso também, vocês como empresários, né, abrindo a empresa de vocês de arquitetura, vocês têm que calcular, porque o custo de um funcionário registrado em carteira ele é mais alto que o dos outros. Dependendo do tipo de empresa, se for uma empresa no lucro presumido, o funcionário custa aí em torno de 80% do que você vai pagar do salário dele. Ou seja, se você vai pagar para um funcionário R$1.000, ele vai te custar, quando eu digo que ele vai custar, é o seguinte: INSS, FGTS, férias, 13º, INSS, FGTS sobre as férias, sobre 13º, né, custos, se você rescindir, né, mandar ele embora, fica em torno aí de 80% ao mês, para você calcular de custo de um funcionário. Esse custo cai aí de 50% para 50% ou 60%, mas ainda assim é um custo alto. Pessoa jurídica e autônomo não tem esses custos, mas o que vocês têm que ter cuidado é o seguinte: a partir da reforma trabalhista de 2017, foi criada a lei da terceirização. Antigamente, você não podia terceirizar. Imagina, você é um escritório de arquitetura. Você pode terceirizar o contador, você pode terceirizar a moça da limpeza, você pode terceirizar o RH, você pode terceirizar tudo. Podia, né? Terceirizar tudo, menos os arquitetos. Antes da lei da terceirização, você não podia terceirizar o principal da sua atividade. O escritório de arquitetura não podia contratar arquiteto como pessoa jurídica, o escritório de contabilidade não podia contratar contador como pessoa jurídica, a empresa de jornalismo não podia contratar jornalista como pessoa jurídica. Hoje pode. Mas qual é a diferença? Tanto antigamente como hoje. Hoje você pode contratar um arquiteto como pessoa jurídica, mas você não pode tratá-lo como um empregado. Ou seja, se eu sou seu funcionário de carteira assinada, você vai me exigir chegar às 8 horas da manhã, sair às 5 horas da tarde, trabalhar de segunda a sexta, usar uniforme e exigir uma série de coisas. Você não pode fazer isso com uma pessoa jurídica ou como autônomo. Por que eu digo que não pode? Porque senão você vai transformar ele num empregado de carteira assinada. Porque se você contrata um arquiteto como pessoa jurídica e faz isso tudo, se ele for para a Justiça do Trabalho, ele vai requerer a igualdade do funcionário registrado em carteira, ou seja, ele vai querer férias, 13º, FGTS. Então, coloquem na cabeça de vocês o seguinte: vocês podem contratar funcionários com carteira assinada e funcionários como pessoa jurídica, né? Arquitetos como pessoa jurídica. Só que os arquitetos como pessoa jurídica, vocês não podem exigir
exclusividade, assiduidade, né? Imagina, eu sou contratado de vocês como carteira assinada, cumpro horário, uso uniforme. O outro, que é pessoa jurídica, ele vai fazer o horário dele, ele vai fazer o dia dele. É como se você contratasse um arquiteto pessoa jurídica por empreitada. Tipo, ó, fulano, vou te contratar como pessoa jurídica, você vai fazer esse projeto. Se ele vai fazer de madrugada, domingo, é problema dele. Só que você vai falar, você vai fazer esse projeto e eu preciso que você entregue dia 30 de setembro. Entendeu? Aí você não vai exigir que ele vá no escritório, você não vai tratar ele como um funcionário dito comum, para não ter o problema trabalhista depois, tá? O problema de vínculo. E o custo, Wilton? No de pessoa jurídica? Isso. Não, aí não vai ter nenhum. Você só vai pagar zero. Se você contratar um arquiteto com pessoa jurídica e combinar com ele R$3.000 por mês, você vai pagar R$3.000 por mês e ponto. Você não vai precisar pagar nada para ele. Essa modalidade hoje, para quem está iniciando, talvez seja melhor. Isso pode ser feito também para, no caso, para serviço de limpeza do escritório. Tudo. Pode ser tudo, né? Tudo. Aí você só paga o valor que você combinou. Aí, para isso, a pessoa tem que abrir. Aí, no caso, vamos lá, um exemplo. Né? Você quer contratar uma secretária, né? Quer contratar uma pessoa que faz a limpeza, né? Aí, no caso, a pessoa tem que ter tem que ter um CNPJ, né? Sim, mas aí pode ser MEI, a pessoa pode ter um MEI. Como é que mas é o que eu estou te falando. Ela pode até ser um MEI, mas esse tipo de área, né? No caso, uma secretária, uma pessoa da limpeza, é complicado você contratar como MEI, porque você vai exigir dela que ela esteja lá todo dia, cumpra horário. Esse é que é o grande perigo, que as pessoas não se atentam. Hoje em dia todo mundo fala, contrata como PJ, contrata como PJ. Mas se você contrata como PJ e trata o PJ como registrado em carteira, aí você corre o risco de ter um passivo, né, trabalhista, de ter um processo trabalhista no futuro. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. Essa é a questão toda. Você não pode contratar uma pessoa jurídica para trabalhar com você e tratar ela como um funcionário de carteira assinada. Entendeu? Os encargos, né, que incidem sobre uma folha de pagamento de funcionários registrado em carteira. É o FGTS. Rapidinho, peraí, não me chama de chata, não. Não, que isso, tá doido? É que eu tô querendo que eles tenham isso bem claro aí na mente deles, entendeu? Sim. O que acontece? Então, para eles que estão iniciando agora, né, no caso, se eles quiserem montar um escritório, quiserem contratar uma secretária, quiserem contratar uma pessoa para fazer limpeza, não tem outra forma que não seja o CLT, é isso? Eu acho que a melhor forma... A secretária, a melhor forma é CLT. A pessoa da limpeza, existem empresas, né, tipo Limport, que você pode contratar, que ela vai e fornece uma pessoa para fazer a limpeza do escritório. Ótimo, entendi. Entendeu? Aí você não tem todo o custo, né? Não. Você só vai pagar ali para empresa especializada em limpeza, né, de administração e limpeza de prédios, condomínios, escritórios. Ele vai botar uma pessoa dentro da sua empresa para trabalhar para você, mas é funcionária dele. Ótimo. Entendeu? Mas a secretária ali é mais fácil, é mais seguro ser CLT. Entendeu? E os encargos? E o INSS. O INSS é aquilo que eu falei anteriormente. 1% descontando do funcionário e repassando para o governo. E se não for do Simples Nacional, você vai pagar aí, além do que descontar do funcionário, mais 20% em cima do salário do funcionário. Ou seja, se você tiver uma empresa de arquitetura no lucro presumido, você vai pagar aí, em cima do salário do funcionário, um encargo de 28%. Tá? Como eu falei ali anteriormente, a relação do pessoal contratado com vocês. O cuidado com o vínculo, que é o quê? Vínculo trabalhista.
se você trata um profissional, prestador de serviço que não é registrado em carteira, como um profissional registrado em carteira. Então tem que ter muito cuidado com essa relação para não te trazer problemas no futuro. É o que eu sempre falo para os meus clientes. O meu papel é mostrar para vocês o que vocês podem proteger vocês de risco. Pode não acontecer, mas eu tenho que proteger vocês e deixar vocês informados dos riscos que podem haver, né? Por isso que eu até falei da pulguinha atrás da orelha. De sempre pensar nisso, de sempre ter esse cuidado. Não precisa saber fazer, mas precisa entender que existe a vantagem, que existe o perigo, que existe todo isso para se guardar e se pensar para mais para frente, tá? E os deveres, né? Os deveres da empresa, de vocês, perante aos funcionários e dos funcionários perante a empresa. Existem os deveres, né? Do salário, dos encargos, das vantagens de férias, 13º, vocês têm que ter todos esses deveres com o funcionário, e o funcionário também tem que ter os deveres de cumprir horário, de ter subordinação, né, de ter toda uma relação ali, patrão e empregado, que cada um tem seus direitos e seus deveres. Ok? Agora, pessoal, a gente vai passar para a parte de financeiro, que é uma parte que, englobando tudo isso que a gente falou, da legalização, da tributação, do pessoal, a gente entra na parte financeira, que também envolve a contabilidade, né? O que você tem que ter no financeiro? Principal, os seus controles, que pode ser em planilhas, podem ser em anotações. Vocês têm que ter o controle de gastos pessoais, porque para não confundir gastos pessoais com gastos da empresa, é muito importante a definição de prolabore, né? Prolabore, o que é? Algumas pessoas podem saber, mas a maioria pode não saber. Prolabore nada mais é do que um nome para o salário do dono da empresa. Tipo, você tem uma empresa de arquitetura com 3 sócios arquitetos que cada um pode definir o seu prolabore, ou seja, o seu salário. Pode ser, aí você vai perguntar para mim, Ailton, eu tenho que tirar o prolabore total do que eu gasto? Aí vai ser uma definição entre os sócios. Você pode falar assim, eu preciso, para a minha vida pessoal, gastar R$3.000 por mês. Então você define o seu prolabore como R$3.000 e você retira. E por que o prolabore é importante? Porque você já vai estar colocando no custo da sua empresa o seu prolabore e o dos seus sócios. Ou seja, quando você faz o faturamento da sua empresa, sua receita, sua emissão de nota fiscal, e tira todos os seus custos, ou seja, aluguel, luz, telefone, internet, sistema, salário de pessoal, prolabore, o que sobra é realmente lucro, prejuízo ou nada. Por que o prolabore é importante? O prolabore é importante porque se a sua empresa, inicialmente ou em algum mês, não der lucro ou ficar no 0 a 0, pelo menos você já tirou o seu salário e está sobrevivendo, entre aspas, da sua empresa. Porque se você deixar para fazer tudo, vou ver se a empresa dá lucro, se der, eu tiro da empresa. Aí a empresa não deu lucro, como é que você faz? Né? Arranca cabelo? Não. Então, você já coloca na previsão dos gastos da sua empresa o seu prolabore para que seja... o prolabore é o que eu sempre digo, é mais uma despesa psicológica do que financeira. Por quê? Porque você vai estar trabalhando tranquilo, né? Tipo assim, minha empresa está funcionando, eu já tirei o meu salário, esse mês não deu nada de lucro, mas pelo menos eu tirei meu salário, paguei a escola do meu filho, paguei o meu plano de saúde, me diverti e a empresa está rodando, né? E o que acontece também com muitas empresas é que acontece uma outra questão, ao contrário. Não tira prolabore e não tira lucro, mas vai pagando todas as despesas pessoais de dentro da empresa. Aí não percebe que a empresa não dá lucro, que a empresa não dá resultado positivo, mas também não pensa que pagou a escola do filho pela empresa, pagou plano de saúde pela empresa, tirou dinheiro para viajar pela empresa, pagou financiamento de carro pela empresa, pagou tudo pela empresa. Aí realmente não tem como você observar o lucro que a empresa está dando. Você
quando você separa o Prolabore, quando você separa o que você precisa para você pessoalmente e já tira da empresa, além de você já estar recebendo, além de você já estar colocando isso nos custos da sua empresa, você vê realmente o resultado do que a empresa está dando. Receita menos despesa igual a lucro. Aí você enxerga. Se você tira ali, né, vai tirando tudo da sua empresa, confunde gasto pessoal com gasto da empresa, você não consegue enxergar isso direito. Então é muito importante você ter o controle dos seus gastos pessoais e o controle dos seus custos, né? Esses controles também passam pela contabilidade. Você vai entregar todos esses controles para sua contabilidade, para o seu contador, fazer o seu balanço mensal ou anual para você também ter o controle e ver os resultados da empresa, tá bom? Os sistemas. Para esses controles, eu coloquei, né, no caso, inicialmente vocês vão fazer em planilhas, em anotações, né? A gente também tem que ver a realidade de cada um e tentar mostrar para vocês o que é melhor para vocês dentro da realidade. Mas, no futuro, né, o ideal é, se puder, já começar com um sistema. Mas, se não pode, no futuro, quando puder, contratar um sistema. Eu coloquei 4 exemplos aí de 2 sistemas para a área de arquitetura e 2 sistemas que são financeiros apenas para vocês controlarem a parte financeira de vocês. O FlowUp e o DoIt são sistemas que unem projetos arquitetônicos, orçamentos de projeto, a parte financeira, a parte de faturamento, a controle de vendas, faz toda a parte de um escritório de arquitetura, controla toda a operação do escritório de arquitetura. O Conta Azul e o OMI, ele apenas controla vendas, despesas e controle financeiro, emissão de boleto, controle de extrato bancário, faz apenas financeiro. Mas o DoIt e o FlowUp, ele faz também isso conjuntamente com os projetos de arquitetura, né, com tudo isso. Hoje em dia, não tem um ramo de atividade que não tenha um sistema próprio para o ramo. Existem os sistemas financeiros, né, que são generalizados, que podem ser usados para qualquer tipo de ramo, mas todos os ramos, arquitetura, medicina, jornalismo, loja de pet shop, cabeleireiro, estúdio de design de sobrancelha, todas essas áreas têm um sistema que une a parte da operacionalidade da área com o financeiro, entendeu? Então, esses 4 exemplos aí foi o que eu coloquei, mas existem outros exemplos da área de arquitetura e da área apenas de financeira para vocês ficarem atentos aí quando precisarem procurar, tá? E os indicadores. Todos esses controles, planilhas, sistemas, contabilidade, vai ajudar para vocês terem mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, os indicadores de como está indo a empresa de vocês. Vocês podem ter indicadores, eu coloquei 4 exemplos aqui, mas existem vários outros indicadores. De liquidez, o que é indicador de liquidez? É o quanto a empresa de vocês tem de disponibilidade de dinheiro ali rápido para resolver problemas, né? Caixa, banco, aplicação financeira, né? Um indicador de liquidez, né? Um exemplo que eu posso dar de falta de liquidez é aquela pessoa que investe muito em imóvel. Ela não tem liquidez nenhuma. O que é liquidez? Eu tenho todo o meu dinheiro em imóvel. Aí surge um problema amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar, porque está tudo em imóvel, eu tenho que vender o imóvel para gerar dinheiro e para ter liquidez para pagar o que eu preciso. Então, o índice de liquidez é importante para saber o quanto a empresa tem se precisar ter um investimento ou ter uma despesa de emergência para pagar. A lucratividade é o índice de quanto a empresa está dando de lucro em relação ao que ela fatura. Tipo, faturou 100 mil e deu um lucro de 20 mil, a lucratividade da empresa é 20%. Entendeu? Então, sempre controlar a lucratividade. A rentabilidade é o quanto o lucro, né, está de acordo com o que foi investido.
Ou seja, você investiu na empresa R$200 mil para abrir a empresa. E ela está dando por mês ali um lucro de 20 mil, ela está com uma rentabilidade de 10%, está com uma rentabilidade ótima. Ou seja, ela está dando lucro de 20 mil no investimento de 200 mil que eu fiz. Aquela parte que eu falei do investimento anjo, o investidor anjo está interessado nisso, na sua rentabilidade. Porque se eu tenho um valor para investir e você chega para mim e fala, Hilton, eu vou abrir uma empresa de arquitetura que vai ser totalmente inovadora, vai fazer o produto tal, e a minha previsão é ter um investimento, um retorno de investimento de 5% ao mês. Aí eu vou lá no banco e falo lá na minha aplicação, falo assim para o gerente, quanto é que está dando a aplicação? A sua aplicação está dando 3% ao mês. Se você me garante 5% ao mês, eu vou investir em você. O meu retorno financeiro vai ser muito maior na sua empresa, que você está me garantindo de dar 5%, do que no banco, na aplicação que vai me dar 3%. Entendeu? Então, a rentabilidade é boa também, não só para você controlar o quanto você está tendo de retorno no investimento que você fez, como para o investidor externo. E EBITDA é um índice que mostra o quanto a sua empresa está produzindo realmente. Por quê? Porque EBITDA é um índice que ele retira dos controles da sua empresa, das despesas da sua empresa, tudo que não é da produção da empresa. Ou seja, a empresa tem receita, despesa e lucro. Só que dentro da despesa pode ter juros de empréstimo, pode ter a depreciação dos equipamentos. O que é depreciação? Você compra o equipamento e ele vai ficando velho. Então você tem que calcular aquela depreciação para você comprar outro equipamento. Então você retira isso. Todos esses valores, né, que você tem nas despesas que não fazem parte da operação da empresa, você retira. E a EBITDA te mostra. Você pode ter na sua empresa prejuízo, mas a EBITDA está positiva. Por quê? Porque o prejuízo ele pode estar vindo dessas despesas que não fazem parte da operação da sua empresa. Ou seja, juros de banco, depreciação, né, essas coisas que são mais específicas. E a EBITDA te mostra isso. E o investidor também, uma das coisas que ele mais vai pedir para você é a sua EBITDA. Quando é que é a EBITDA da sua empresa? Para ele ver se a operação da empresa dá lucro. Né? Aí ele vai correr atrás de tirar o que está tirando o lucro da empresa, que pode ser juros de financiamento, pode ser coisas externas. Tá? Então, pessoal, a gente já está chegando no final aí, já são 11h10, né? Já até passou, não sei, Bianca, se pode passar um pouquinho, como é que está aí? Acho que pode sim, falta muito ainda para terminar. Não, falta só mais um slide, Para mim está sendo ótimo, estou adorando. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aqui os 8 passos para empreender na arquitetura, que, como eu falei para vocês, eu fiz um compilado de tudo que eu pesquisei para a área de arquitetura, né, e junto a sites de empreendedores na área de arquitetura, sites de institutos de arquitetura. Então, eu fiz esse compilado aqui para vocês saberem, e o que eu já tinha até falado no começo, mas para reforçar aqui. Manter-se atualizado. Isso aí não é só para a área de arquitetura, para qualquer área, até para a área pessoal nossa, né? A gente está sempre atualizado. Hoje em dia, a questão... Não se manter atualizado hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente tem uma chuva de informação, muita informação caindo sobre a gente. Definir um objetivo, saiba onde você quer chegar, tenha coragem, né? Construir um bom portfólio, eu acho que para a área de arquitetura, para a área, né, de design, né? Como até teve uma pessoa que teve uma dúvida sobre MEI, que trabalha com a área de design. Então, construir um bom portfólio para ter uma diferenciação. Ficar de olho sempre na tecnologia, tá? Porque hoje em dia é tudo na área da tecnologia. A gente, né, eu dei o exemplo aí de um escritório internacional que, de acordo com um telhado, fez um projeto de uma fechadura para se conectar ao smartphone, ou seja, usou arquitetura, usou toda a técnica de arquitetura para fazer uma diferenciação numa fechadura que traz uma ligação com a tecnologia, mas que não é só a tecnologia, mas um design acoplado a ela, né?
fazer contatos, network sempre, tá? Network sempre, e até mesmo no exemplo que eu falei de você contratar uma consultoria contábil para aprender a cuidar de uma empresa que não tenha movimento, para você não ter problemas no futuro de abrir a empresa e não saber o que fazer e deixar de lado. Então, até fazer contatos na área de arquitetura, na área financeira, na área tributária, na área de mercado, fazer contatos que a gente tem que estar sempre em volta, né, de pessoas para a gente aprender e não fazer não ter reduzir a chance de erro, né? Eu acho que é o mais exato de falar. Mostrar o diferencial, né, que liga muito ali na dica 3, que é construir um bom portfólio. Mostrar o seu diferencial, porque hoje eu tenho muita dificuldade quando eu vou falar sobre a parte financeira. Tem uma workshop que eu dou sobre formação de preço de venda, né, que hoje em dia o empreendedor tem muita dificuldade. Como é que eu cobro o meu serviço? Como é que eu cobro o valor do meu produto? Qual o preço que eu dou? Aí eu sempre menciono isso. O valor que você vai dar ao seu serviço, ao seu produto, a gente pode fazer facilmente um cálculo para chegar a ele. Seus custos, seus custos variáveis, seus impostos, sua margem de lucro, beleza. Mas se você quiser mostrar um diferencial, se você quiser atingir um segmento, tipo um exemplo, você pode fazer, como eu falei lá no empreendedorismo e arquitetura, fazer projetos mais distribuídos, né, mais populares, fazer a diferenciação do design da arquitetura e espalhar mais isso em projetos já prontos, modulados. Mas você pode ter um diferencial. Por quê? Porque você vai construir um projeto de uma casa pré-moldada, mas diferente, não é uma qualquer casa pré-moldada. Então, o seu diferencial você mostra para também fazer o seu preço. Porque, por que eu cobro mais caro? Por que vocês vão me procurar? Aí eu vou falar para vocês o meu preço do meu escritório, da minha empresa, como contador. Aí falar, mas o outro ali cobra mais barato. Aí eu tenho que mostrar o meu diferencial para vocês, e assim vocês também vão ter que fazer, né? Para empreender na arquitetura, mostrar o diferencial de vocês, tá? Ter paciência e saber explicar, né? Saber explicar. A gente sabe que lidar com pessoas é um tanto quanto difícil, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu modo de ver a vida, então tem que ter paciência, tem que saber explicar, e ainda mais, não sei se eu estou enganado, vocês podem me corrigir, na área de vocês ali, no caso, vocês estão lidando muitas vezes com o sonho das pessoas, né? Fazer uma coisa ali que agrade, aí tem pessoas que são indecisas, que vão, que voltam, né? Que, não quero assim, não quero assado, aí muda o projeto todo, aí... Então tem que ter uma paciência e saber explicar. E saber a hora de demitir o seu cliente. Não é todo cliente que você tem que ter na empresa, né? Se o cliente te dá mais trabalho, te tira mais do sério, te dá mais despesas do que vantagens, aí você também tem que saber a hora de demitir o cliente, porque você, empreendendo, você tem o seu cliente que não deixa de ser uma possibilidade de você demiti-lo, né? Não é um funcionário, mas ele pode estar dentro da sua empresa como seu cliente ali, mas te trazendo problemas, te trazendo dores de cabeças futuras. Então, saber a hora de demitir o cliente é importante para vocês que vão empreender na arquitetura e vão abrir a empresa de vocês. Beleza, pessoal? E eu fecho aqui com os meus contatos, agradecendo muito aí a paciência de vocês, a atenção de vocês. Estou disponível aí no meu WhatsApp, né? 998136568. Esse é meu e-mail, hcarvalho@sejamones.com.br. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem de informação, vocês podem me mandar que eu respondo. E podem surgir dúvidas aí aquela pulguinha, né, que eu mencionei desde o começo, atrás da orelha, e vocês me procurem que a gente conversa. Ok, pessoal?